João 18, versículo 38. Disse-lhe Pilatos: que é a verdade? E dizendo isso, tornou a ir ter com os judeus, e disse-lhes: não acho nele crime algum. Poucas perguntas na Bíblia são tão profundas e atuais quanto a de Pilatos. O que é a verdade? Não foi uma pergunta feita em busca de sabedoria, mas uma pergunta lançada com ceticismo, talvez com desdém, talvez com fadiga. Pilatos estava diante de Jesus, a própria verdade encarnada, mas não permaneceu para ouvir a resposta. Ele perguntou, e saiu. Assim é o retrato de muitos corações hoje. Querem respostas, mas não querem ouvir. Buscam clareza, mas fogem do confronto interior que a verdade exige. A pergunta de Pilatos continua a ecoar, não como curiosidade filosófica, mas como o espelho de uma humanidade que perdeu a confiança em absolutos. Pilatos era um homem político, acostumado a lidar com pressões, multidões e interesses. Ele queria manter o controle da situação e evitar conflito. Ao perguntar o que é a verdade, ele não buscava luz, mas uma justificativa para permanecer neutro. Mas a neutralidade diante da verdade é uma ilusão perigosa. Quando alguém tenta se manter imparcial entre o certo e o errado, acaba, sem perceber, tomando partido do erro. Pilatos lavou as mãos, mas não lavou a consciência. Em nossas vidas, também enfrentamos momentos em que a verdade nos exige uma posição. Pode ser uma decisão ética, uma conversa difícil, uma escolha espiritual. Nessas horas, muitos preferem o conforto da dúvida ao peso da decisão. Mas o discipulado de Cristo exige coragem moral, a disposição de escolher a verdade, mesmo que custe algo. A verdade não é uma ideia, é uma pessoa. Jesus havia dito momentos antes: eu para isso nasci e para isso vim ao mundo, para dar testemunho da verdade. João 18, 37. Pilatos falava de verdade como conceito. Jesus falava de verdade como caráter. Para ele, a verdade não era apenas o que é correto, mas quem ele é. Eu sou o caminho e a verdade e a vida. João 14, 6. Isso muda tudo. A verdade não é apenas uma série de fatos, mas uma relação com Cristo. Conhecer a verdade, portanto, não é acumular informações, é andar com aquele que encarna a realidade de Deus. Quando alguém se aproxima de Jesus com o coração aberto, descobre que a verdade não é fria nem distante, ela é viva, transformadora e pessoal. Quando a verdade confronta o poder, Pilatos viu em Jesus um homem inocente, mas temeu o sistema que o pressionava. A multidão gritava, os líderes religiosos exigiam sangue, e a estabilidade política estava em jogo. Ele sabia o que era certo, mas não teve força para agir conforme sabia. A verdade, muitas vezes, não falha por falta de clareza, mas por falta de coragem. Reconhecer o que é certo é apenas metade do caminho. A outra metade é decidir permanecer fiel, mesmo quando o mundo exige o contrário. Na vida profissional, nas relações familiares ou nas decisões morais, a verdade sempre cobra um preço. Mas cada vez que a sacrificamos por conveniência, perdemos uma parte da nossa alma. A verdade liberta, mas primeiro incomoda. Jesus disse: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. João 8,32. Mas antes de libertar, a verdade confronta. Ela nos obriga a encarar nossos medos, nossas contradições e nossas máscaras. Por isso, tantos evitam permanecer diante dela, como Pilatos fez. A verdade é como um espelho. Não deforma, apenas reflete. E quanto mais nos aproximamos de Cristo, mais nitidamente vemos quem realmente somos e o quanto precisamos ser transformados. Por isso, se você sente desconforto ao encarar a verdade de Deus, não fuja. Esse desconforto é o início da cura. É o sinal de que a luz está começando a penetrar nas sombras do coração. Conselhos para quem busca viver na verdade. 1. Permaneça diante de Jesus. Pilatos fez a pergunta certa à pessoa certa.
mas saiu antes da resposta. Não cometa o mesmo erro. Fique diante de Deus até que Ele fale. Ore, leia, medite e espere. Segundo, desconfie das meias-verdades. Elas são o disfarce mais comum da mentira. Sempre que algo parece conveniente demais, pare e examine à luz da palavra. 3. Prefira a paz da consciência à aprovação dos outros. Pilatos agradou a multidão e perdeu a paz. A verdade pode custar reputação, mas preserva a alma. 4. A verdade é firme, mas não violenta. Falar a verdade com amor é um dos maiores atos de maturidade espiritual. 5. Busque viver de modo coerente. A verdade não é só falada, é vivida. É nas pequenas ações do cotidiano que se prova a integridade do coração. João 18, 38 nos lembra de que a verdade pode estar diante de nós, e ainda assim podemos não reconhecê-la, ou pior, reconhecê-la e ignorá-la. A maior tragédia de Pilatos não foi a dúvida, mas a fuga. Em um mundo confuso, onde cada um tenta criar a própria versão da verdade, somos chamados a permanecer firmes no Cristo que não muda. A verdade ainda fala, ainda liberta, ainda cura, mas apenas para quem decide permanecer diante dela, em silêncio, humildade e fé. Reflexão final. A verdade não é um debate a ser vencido, é um encontro a ser vivido. E todo aquele que permanece diante de Cristo, permanece diante da verdade que transforma tudo.